A paz do Senhor Jesus, meus amados. Nós estamos começando mais um Café com Palavra, um podcast de leitura diária da Palavra de Deus, a qual o nosso objetivo é ler, interpretar aquilo que está no texto, que é simples, de fácil interpretação e que muitas pessoas têm dificuldade de entender, e fazer uma breve meditação daquilo que está escrito. Você que ainda não segue o canal, eu te convido a seguir. E nós ontem começamos o livro de Apocalipse. Eu tive esse propósito de começar no Apocalipse, porque é um livro que carrega muitas coisas. As pessoas geralmente têm medo de ler o livro de Apocalipse e acham que não vão entender o que está escrito, que é só questões escatológicas, de teologia, mas a realidade é que tem muita coisa que pode nos agregar valor, conhecimento e aumentar a nossa fé, que é simples. E esse é o meu objetivo de passar para vocês. Então vamos continuar a leitura aqui de Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Nós já falamos nos vídeos anteriores sobre João. João aqui ele se apresenta para começar a trazer a mensagem. E ele diz: Eu, João, vosso irmão. Ou seja, pelo sacrifício de Jesus nós fomos chamados filhos de Deus. E temos como nosso irmão mais velho o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer companheiro na aflição. Ou seja, companheiro na dificuldade. Ele está dizendo para mim e para você: olha, eu sou vosso companheiro. Em outras palavras, eu sei que você também vai passar aflição por amor de Cristo. O Evangelho não é um mar de rosa. O Evangelho não é só facilidade. Por isso João está dizendo: eu sou vosso companheiro na aflição. Além da aflição, ele diz na paciência, na capacidade de esperar, na capacidade de ter a mansidão, de aguardar o tempo oportuno, o tempo em que Jesus Cristo irá nos levar, irá nos chamar. Estava na ilha chamada Patmos. Essa ilha, ela existe até os dias de hoje. Ela é uma ilha que fica ali próxima à Turquia. E hoje ela é um ponto turístico muito visitado, principalmente pelos religiosos. E João, ele sofreu pela sua fé, né? Na última década do primeiro século, antes ali de Cristo, João, o discípulo amado, ele pastoreou as igrejas da Ásia Menor. Ele viveu ali aquele evangelho dos gentios, trazendo a mensagem, levando a palavra, e ele foi preso por isso. Conta-se a história que ele foi julgado por isso em Roma. Ele foi lançado dentro de um caldeirão de água fervente, de azeite fervente, e ainda assim ele não morreu, porque tinha um propósito na vida dele, um propósito de revelação. E João, estando ali naquela ilha chamada Patmos, e aí nós vamos voltar para o literal da palavra, João ele teve a revelação do livro de Apocalipse. Então ele está dizendo: olha, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, eu estou aqui nessa ilha por causa da palavra de Deus. Eu estou aqui exilado por causa do sofrimento que me veio devido à pregação da palavra de Deus. E mesmo assim ele não hesitou. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. João está ali na ilha, talvez ainda sem entender o propósito, qual era o chamado, por que ele estava ali, por que tanta perseguição, por que tanta aflição, quando de repente ele diz no versículo 10, olha, eu ouvi uma voz atrás de mim como uma voz de uma trombeta. No momento em que eu tive um arrebatamento de espírito, eu tive uma visão, eu ouvi uma grande voz. E essa voz me dizia: olha, o que vê, escreve às 7 igrejas da Ásia. O que vê, escreve.
E João, no versículo 12, ele vai dizer: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. João, ele vira, e quando ele vira para ver quem falava com ele vê 7 castiçais de ouro. Ele tem uma visão maravilhosa, ele tem uma visão tremenda. E ele, no versículo 13, ele vai dizer: e no meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito de um cinto de ouro. Você já parou para imaginar a profundidade dessa visão de João? João, ele diz: eu virando para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais havia um homem. E João diz assim: semelhante ao Filho do Homem. Sabe por que João está falando assim, dessa forma, irmãos? Porque João, ele conviveu com Jesus, ele andou com Jesus, ele ouviu a palavra de Jesus, ele era o discípulo amado de Jesus e ele conhecia fisicamente Jesus. E quando ele observa, ele logo nota uma semelhança. Eu imagino no pensamento de João: será que é ele? É ele, parece com ele, é igual a ele, eu já conheço ele. Porque o que ele estava vendo era semelhante a Jesus. Aquela visão que ele tinha ali naquele momento. E ele descreve o que ele vê. Ele diz: olha, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos era branco como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Olha a descrição que João nos faz acerca de Jesus Cristo, aquele que entregou a vida por nós, o nosso Salvador. Eu olhei e eu vi. E quando eu vi, ele estava vestido de uma veste comprida, umas vestes brancas, os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus pés eram reluzentes. Que visão tremenda, né, irmãos? Eu e você. Um dia vamos ter essa mesma visão que João teve. E é por isso que nós temos que suportar as aflições, irmãos. Suportar as adversidades. Porque um dia nós vamos encontrar com Cristo. No versículo 16 ele diz assim: ó, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. João, quando ele olha essa visão e ele vê Jesus no meio dos 7 castiçais, ele vê uma visão do Jesus glorificado, o Jesus ressuscitado, um Jesus glorificado nos céus. E uma descrição que ele faz questão de dizer, além dos 7 castiçais, ele vê: olha, na sua destra, 7 estrelas. Você vai ver que tremendo é o significado dessas 7 estrelas. E João viu uma visão tão glorificada de Jesus que ele não conseguiu ficar de pé. Ele caiu como morto. Ele descreve, desmaiado, como morto. Porque a visão era muito gloriosa. E Jesus, se aproximando dele, o levantou e disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Em diversas oportunidades, Jesus vai se identificar dessa forma: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. No versículo 18 ele diz: o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são
e as que depois destas hão de acontecer. Jesus, ele faz questão de mostrar, João, sou eu mesmo, João. Eu sou aquele que foi morto, mas revivi. Não sou somente semelhante ao Filho do Homem, eu sou o próprio Filho do Homem. E agora, João, eu tenho a chave da morte e do inferno. Aqui a profecia de Gênesis sobre a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, já havia se cumprido. E João vê Jesus falando, aqui está a chave da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho controle sobre a morte. Eu também tenho controle sobre o inferno. Eu tenho domínio do mundo. Eu tenho domínio de todas as coisas. E no versículo 19, Jesus faz questão de trazer qual que é o propósito do livro de Apocalipse. Escreve as coisas que tem visto, as que são do presente e as que depois vão acontecer. Pastor, qual que é o propósito do livro de Apocalipse? Essa visão que Deus deu a João é para que ele escrevesse tudo que ele viu. Para que ele descrevesse sobre a igreja no tempo presente, as 7 igrejas da Ásia, o que estava acontecendo. Para que eles mantivessem a esperança, corrigissem os erros que eram necessários ser corrigidos e, principalmente, a esperança fosse acesa e renovada naquilo que ainda iria acontecer. Porque a igreja estava vendo muitos sendo mortos por amor de Cristo. E havia uma discussão muito grande acerca da ressurreição. Várias questões surgindo, mas morreram. E agora o Senhor disse que vai vir o reino, que vai vir buscar e nossos irmãos estão morrendo. Aí Jesus vem com esse livro de Apocalipse, o livro da revelação, para descrever, fortificar, aumentar a esperança e fundamentar a fé de que aqueles que ali estavam servindo a Cristo, e nós que aqui estamos hoje, poderíamos seguir confiantes que as promessas deles ainda estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Aí no versículo 20, Jesus diz assim, olha, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amados, você já parou para pensar na profundidade do que Jesus disse? Jesus está dizendo, eu estou no meio dos 7 castiçais. Cada castiçal de ouro representa cada uma das igrejas da Ásia, as igrejas que existiam naquela época. E eu estou no meio delas. E na minha destra, essas 7 estrelas, João, que você viu, representa a cada anjo de cada uma dessas igrejas. Ou seja, representa os pastores, aquele que está na direção, aquele que foi chamado para fazer a obra, para pastorear aquele rebanho. Você já parou para pensar no significado de cada igreja de Cristo, irmãos? Você que talvez é um dirigente, que está à frente de uma obra, você já parou para pensar na profundidade, no significado que tem? Na época eram 7 igrejas, hoje são milhares. E Jesus está no meio dessas milhares. E você já parou para imaginar que na destra de Cristo tem uma estrela que representa você? Você que é sincero, que é temente, que leva a obra de Deus com dificuldade, que talvez já pensou até mesmo em desistir porque é pesado, não é fácil, irmãos, levar o rebanho de Cristo. Você já parou para pensar que Cristo ele está no meio desses 7 castiçais e que tem uma estrela na destra de Cristo? E essa estrela representa você. E é Cristo te dizendo, não temas, não desanimas, prossiga, grande será o galardão. Então João ele faz questão aqui, irmãos, de trazer a visão de Jesus glorificado, aquela que eu e você vamos ver um dia. Jesus faz questão de apresentar para ele e dizer, sou eu mesmo, João. Sou eu, aquele que viveu com você, que andou com você, que foi morto, que reviveu e que tem a chave da morte e do inferno. E o mistério que você está vendo representa as minhas 7 igrejas.
E a primeira parte desse livro da Revelação que você vai escrever é uma mensagem para minhas 7 igrejas. E essa mensagem às 7 igrejas vai ser direcionada ao anjo da igreja, ao pastor. Por que ao pastor, irmão? Porque o pastor está na frente. O pastor tem a responsabilidade pelas ovelhas. O pastor ele não pode ser omisso. O pastor ele não pode parar de pregar a verdade. O pastor ele tem que ensinar, ele tem que conduzir o rebanho. Se a carta foi direcionada ao pastor, é porque a autoridade estava sobre a vida do pastor. E a responsabilidade também. Hoje nós vemos tantas igrejas, pessoas fazendo da igreja de comércio, brincando com as igrejas, mas a igreja verdadeira de Cristo e quem está cumprindo o chamado de pastorear essas igrejas tem uma responsabilidade muito, mas muito grande. Lembre-se, hein? Você tem uma estrela na destra de Cristo que representa você, meu irmão, que está levando essa obra. Não importa se é 100 mil pessoas, 50 mil, 10 mil, ou se é 5 pessoas, 2 pessoas. O que importa é que você faça a obra de Deus com sinceridade, com amor e com dedicação, porque grande será o seu galardão. Que Deus abençoe. Hoje nós paramos no versículo 20, nessa apresentação de João sobre o Cristo que ele viu, o nosso Senhor e Salvador, e sobre o propósito do livro de Apocalipse, que o Senhor se faz questão de mostrar para ele, e sobre o que o Senhor pretende, a partir do capítulo 2 do livro de Apocalipse, trazer uma carta para cada igreja da Ásia. E amanhã, permitindo Deus, nós vamos estar no capítulo 2, falando um pouquinho sobre essas cartas às igrejas da Ásia. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e até amanhã nesse próximo vídeo. Convide as pessoas, compartilhe para assistir esse vídeo conosco. Vocês podem perceber a profundidade é o que está no literal. Depois, em outra oportunidade, nós podemos até discutir algumas questões mais da ciência, da teologia, na sua profundidade. Mas aqui é para trazer o livro de Apocalipse como ele é, na simplicidade, para você que talvez nunca leu, por medo, por dúvidas, por achar que não vai entender. Você pode perceber que você consegue entender, ter uma interpretação, e isso vai ser edificante para a sua vida. Que Deus te abençoe e até amanhã. No próximo vídeo, fique na paz do Senhor Jesus.